A paz do Senhor, meu querido irmão, pastores, amigos, evangelistas, alunos da Escola Bíblica Dominical. Chegamos na aula de número 5, tema extraordinário, a identidade do Espírito Santo. E o nosso texto áureo está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 16. É uma pergunta que diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha que pergunta extraordinária, ao mesmo tempo afirmativa, não é? Vós sois o templo do Espírito Santo. E a nossa verdade prática, o que ela diz? Cremos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Senhor e vivificador, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, regenera o pecador e que falou por meio dos santos profetas. Graças a Deus. Vamos pensar um pouquinho então sobre esse texto áureo. 1 Coríntios 3,16. O contexto desse texto áureo está no capítulo 3 da primeira carta de Paulo à cidade de Corinto, que na época era a capital da Acaia. Hoje a capital da Grécia é Atenas, mas na época Corinto então era a principal cidade. Entre os versículos 1 a 23, o apóstolo Paulo vai falar sobre o espírito mundano que estava permeando a vida daquela igreja. E então ele vai falar sobre esse espírito que causa dissensões na casa do Senhor. É importante que você saiba, meu querido irmão, amigo, que todas as pessoas que aceitam o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal, que recebem a Jesus, que confessam que Jesus Cristo é o Senhor, elas são seladas pelo Espírito Santo. Elas tornam-se propriedade do Senhor Jesus. É isso que diz Efésios, capítulo 4, versículo 30. Você lembra desse versículo? Ele diz assim, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual fostes ou estáis selados para o dia da redenção, a bendita esperança. Então, esse selo aqui, todos que aceitam a Jesus recebem. Então, quando a pessoa aceita o Senhor Jesus, ela recebe o Espírito Santo. Selo é uma coisa, revestimento de poder ou batismo com o Espírito Santo é uma outra coisa. Que às vezes os irmãos na simplicidade confundem a expressão selo com batismo. Não é a mesma coisa. Selo, todas as pessoas que aceitam o Senhor Jesus são seladas, têm o Espírito Santo. Agora o batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder. É uma outra experiência gloriosa que Deus dá aos seus filhos. Paulo escrevendo aos Romanos, e eu quero ler essa passagem com você, capítulo 8, versículos 9 a 11, ele diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Então, quando a gente aceita o Senhor Jesus
como Salvador, recebe o selo. O Espírito Santo está habitando em nós. Agora, o Espírito Santo é o próprio agente da nossa conversão. Se não fosse o Espírito de Deus a nos convencer, nós jamais receberíamos tão grande salvação. Não é à toa que o nosso texto áureo fala que nós somos esse templo do Espírito Santo. Infelizmente, meus irmãos, meus amigos, mesmo a gente tendo o Espírito Santo para nos convencer, muitas vezes as pessoas não oram mais, não leem mais a palavra, não glorificam ao Senhor, não procuram viver uma vida na presença do Senhor, vão se distanciando e outras coisas começam a ocupar a vida da pessoa. E aí a pessoa começa a não mais ter uma linguagem cristã, começa a achar defeito em tudo, e aí aparecem as dissensões, aparecem situações que podem levar o indivíduo à ruína, por causa da nossa natureza. Então, nós temos que estar vigilantes, atentos, em comunhão com o Senhor, sendo dirigidos pelo Espírito de Deus e não permitindo que essa velha natureza volte a querer reinar, porque ela quer, e é a hora que ela se manifesta é que aparecem as dissensões, as divisões, que pode levar à ruína. Infelizmente, foi isso que estava acontecendo ali na igreja de Corinto. Na verdade, essa ideia de templo não é uma coisa estranha para a igreja primitiva, porque a igreja primitiva era judia, era formada de judeus, e os judeus tinham uma noção de templo, por causa do grande templo de Deus em Jerusalém, e lá estava o Shekinah, a glória, a presença de Deus dentro do templo. Então eles tinham essa cosmovisão, essa percepção, né, da presença de Deus. Agora, Paulo, quando ele fala então que vós sois o templo e que Deus está presente, então desconstrói aquela ideia geográfica do templo de Jerusalém e cada pessoa então passa a ser esse templo da presença de Deus. Então, o povo judeu era conhecedor da presença de Deus no templo em Jerusalém. E os primeiros seguidores de Cristo, que eram judeus, percebiam isso. Olha o que Pedro, na sua primeira carta, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 5, declara: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Ele espiritualiza essa ideia do templo, porque falar em templo, na percepção e na cultura judaica daquele período, fazia lembrança do templo, do grande templo de Jerusalém. Portanto, aqueles mestres ali da cidade de Corinto, que tinham abandonado a espiritualidade e se envolvido com contenda, dissensões, atitudes carnais, vivendo segundo os homens, e que estavam dividindo a igreja, a comunidade de Corinto, com suas facções, eram indivíduos que dependiam da sabedoria do mundo e não da sabedoria de Deus. É isso que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 a 3. Eram homens embriagados com a sabedoria do mundo, com as filosofias do mundo, mas não do poder de Deus, da grandiosidade das coisas de Deus. Paulo, usado pelo Espírito Santo, então faz essa reflexão, e aí está algo muito importante, porque o povo judeu sabia que não podia fazer sacrilégio. O que é sacrilégio? É profanar o templo,
é entrar no templo e profanar. Isso é o sacrilégio. E aí ele faz essa reflexão para as pessoas no capítulo 3 mesmo, de 1 Coríntios, versículo 17, Paulo diz assim, depois do nosso texto áudio, desse questionamento, ele fala assim: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Olha onde ele vai, e essa percepção, os irmãos em Corinto começaram então a entrar por um caminho perigoso, que é o caminho do sacrilégio, das facções, das divisões do corpo da igreja. E aí Paulo então faz essa admoestação, essa exortação por Deus para despertar eles para a volta da sua espiritualidade. Vocês são o templo de Deus, vocês não podem profanar o templo de Deus. Então, essa é a exortação dele. Paulo, então, cheio do Espírito Santo, declara que o templo de Deus é santo. E por essa mesma razão, é necessário que os crentes também sejam santos. Olha que Pedro vai falar isso também: sede santos, assim diz o Senhor, sede santos, porque eu sou santo. O que é santo? Separado. Nós precisamos tomar cuidado para não misturarmos com as coisas do mundo. Nós, amados irmãos, somos peregrinos na terra. Nós estamos aqui no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós precisamos ter discernimento para não estarmos envolvidos com as coisas desse mundo, porque nós recebemos o Senhor Jesus, fomos lavados pelo sangue de Jesus, recebemos o Espírito Santo de Deus. Então temos que viver e andar em novidade de vida. Aquele que mente não mente mais. Aquele que aborrecia seu irmão abandona essa prática, né? Aquele que furtava não furta mais. Então a pessoa abandona a vida do mundo, os maus costumes do mundo, a linguagem do mundo, e passa a viver como uma nova criatura. É o que Paulo diz, declara: quem agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Então ele inicia com essa palavra: não sabeis vós que sois o templo de Deus? Olha que palavra, meu amigo, meu irmão. Os crentes em Corinto agiam como se não soubessem dessa verdade, porque estavam cheios de facções, estavam cheios de divisões. Olha, essa pessoa, você não sabe não, irmão, que você é o templo de Deus? Que comportamento é esse? Que atitude é esse? Isso não é atitude de quem é o templo de Deus. É como se ele estivesse utilizando dessa linguagem. Eles estavam ignorando propositalmente, então, tal fato. Tinham obscurecido essa realidade por causa desse espírito contencioso, de disputa, de divisão. Haviam retirado o poder da presença do Espírito na vida dos crentes. E a pior coisa que existe é quando uma comunidade fecha a porta para a operação do Espírito Santo e fica apenas na sua carnalidade. É a ruína, irmão. É a destruição. Infelizmente, essa degradação moral estava permeando a igreja em Corinto. E o questionamento então é feito: não sabeis vós que sois o templo de Deus? Então, a verdade é que aqueles crentes em Corinto, eles conheciam essa realidade. Eles sabiam que era o templo de Deus. Sabiam a posição que o Evangelho tinha trazido para eles, porque muitos tinham vindo do paganismo. É verdade que grande parte desses irmãos inicialmente eram judeus e prosélitos. Prosélito é aquele que já conhece muita coisa da Bíblia. E depois começaram a vir também os gentios, aqueles pagãos que foram libertos. Mas num primeiro momento, a igreja tem maioria de pessoas que tinham noções da Bíblia. E ele fala: sois o templo de Deus, ou santuário. Isso que eu acho bonito.
Porque quando ele fala sois o templo de Deus, a ideia é o do local santo dos santos. Você sabe como que é o templo de Deus? Tem o primeiro pátio, que é o local santo. E depois tinha o véu que separava, e aí vinha o local chamado mais sagrado dos sagrados. O santo dos santos. E a ideia aqui, porque ele usa a tradução do grego é naos, não é hieron. E naos, a ideia é o local sagrado. Vós sois o santo dos santos, porque vocês recebem a presença do Espírito de Deus. Então os crentes devem ser santos, vivendo em paz com seus irmãos na fé, e não em estado de agitação, de confronto, participando de facções. Todas essas coisas, irmãos, são obras da carne. A aplicação dos ensinamentos contidos nesse versículo tem em sua natureza, então, geral, a ideia, o ponto de vista específico. Paulo está, na verdade, exortando os mestres cristãos lá em Corinto, que estavam promovendo, lamentavelmente, facções na igreja. E ele usa um termo interessante, ele fala habita, com a ideia de fixar residência. Irmão, depois que você aceita Jesus como seu Salvador, você está vivendo novidade de vida, o Espírito Santo fixa a residência em você. E você tem que então ter temor de Deus, para não se envolver com coisas que não glorificam ao Senhor. E ele fecha dizendo, e o Espírito de Deus habita em vós, que é o nosso texto áureo, né? Essas palavras constituem uma adição para fortalecer ainda mais o argumento apresentado, né? Vós sois o santuário, o santo dos santos. Vocês não sabem que o Espírito Santo habita em vós? Quer dizer, precisa ter consciência. Desperta. Você tem o Espírito de Deus. Você é o santo dos santos. Como que você vai ver de qualquer maneira? Falando qualquer coisa, provocando dissensões no corpo de Cristo. Então precisa ter temor de Deus. Eu quero encerrar essa reflexão sobre o texto áureo de 1 Coríntios 3,16, citando um versículo muito similar, que está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Olha só que coisa extraordinária. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Então que Deus continue abençoando a sua vida. O objetivo dessa lição, objetivo geral, mostrar que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade e que ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, interagindo com o professor. Nessa lição, nós vamos estudar então a terceira pessoa da unidade divina. Ele não é um fogo, embora fogo é o símbolo, é um dos símbolos dele. Ele não é vento, embora o vento é um símbolo dele. Ele não é uma força, mas ele é Deus, ele é uma pessoa. O problema, às vezes, é que a gente usa muito da simbologia para se referir ao Espírito Santo. Olha, irmão, que o culto estava um fogão, né? Um fogo, né? Caiu fogo. Quer dizer, claro, você está falando da operação do Espírito Santo, né? Mas a gente usa muito símbolo para falar da pessoa do Espírito Santo. Por isso muita gente perde a noção por usar muito a linguagem simbólica. Mas tanto o Pai como o Filho tem toda uma simbologia. Quer ver? O Pai também é fogo consumidor. A Bíblia fala que Deus é fogo consumidor. O Filho, ele é chamado, por exemplo, de pão. O pão vivo que desceu do céu. Olha que símbolo. Não é que Jesus é um pão, mas simbolicamente ele alimenta. Ou é a porta. Então ele é a porta, é símbolo. O cordeiro, o bom pastor. Então tem uma linguagem simbólica para essas três pessoas, tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo,
possui símbolos. E às vezes, por a gente usar muito símbolo em relação à pessoa do Espírito Santo, aí pode ser que o irmãozinho ali, novo convertido, não consiga entender que se trata de uma pessoa, mas o Espírito Santo é uma pessoa, graças a Deus. E essa então é a ideia dessa lição, evitar os argumentos equivocados a respeito da pessoa do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada revela a identidade do Espírito Santo, sua deidade absoluta, sua personalidade, sua consubstancialidade, a mesma natureza do Pai e do Filho, e apresenta ele como terceira pessoa da unidade divina, porque tendo primeiramente o Pai falado lá pelos santos profetas no Antigo Testamento, o Filho que se fez carne, e o Filho deixou claro que ele voltaria ao Pai, mas enviaria o Espírito Santo. É nesse sentido que a gente fala Pai, Filho e Espírito Santo, em atuação, né? E não de natureza, porque a natureza é a mesma. Eles fazem, as três pessoas faz parte da mesma unidade divina. Ponto central, então, cremos, professamos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ponto 1, primeiro tema então da nossa lição, dessa lição de número 5, o Espírito Santo. Primeiro subtema, a revelação divina. A Bíblia mostra que a revelação divina foi progressiva, como disse um dos pais da igreja no século IV, que é Gregório de Nazianzo. Ele diz assim: o Antigo Testamento manifestou claramente o Pai e obscuramente o Filho. O Novo Testamento manifestou o Filho e obscuramente indicou a divindade do Espírito Santo. Hoje o Espírito habita em nós e se dá mais claramente a conhecer. Na verdade, o Senhor Jesus revelou o Pai e o Espírito Santo o Filho. Glória a Deus. O esquecimento. 2. A abundância de detalhes na Bíblia sobre a identidade do Espírito Santo, no que diz respeito à sua personalidade e divindade. Na verdade, a primeira discussão da história inicial da igreja, primeiro foi a questão de que o Pai e o Filho, se eles eram da mesma natureza, porque na Bíblia fala que é da mesma natureza. Então, no primeiro momento, os teólogos procuraram definir termos mais voltados para essas duas pessoas. E num outro momento, mais tardiamente, que foram trabalhar também a paractologia, ou como você conhece na escola teológica, como pneumatologia, que é o estudo ou a doutrina do Espírito Santo. Mas os primeiros cristãos, você percebe, desde o primeiro século, segundo século, e assim vai, eles sempre reconhecendo a pessoa do Espírito Santo, porque o Senhor Jesus, antes de partir para o céu, para o Pai, ele fez uma promessa. Ele disse assim: não vos deixarei órfãos. Eu já vi pessoas de tradição católicas, eles acham que não são órfãos porque tem Maria como mãe. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós não somos órfãos porque nós temos o Espírito Santo. Porque o Senhor Jesus diz isso em João. Ele fala assim: não vos deixarei órfãos, vos enviarei outro Consolador, e ele estará convosco. Quer dizer, outro da mesma espécie, né? Outro da mesma natureza. E esse outro é o Consolador. E um dos motivos que ele veio, além de convencer a gente do pecado, da justiça e do juízo, ele veio para nós glorificarmos Jesus. Graças a Deus. Então a síntese desse primeiro tópico fala: o Espírito Santo está presente em toda a Bíblia. Isso é real, isso é verdade. Toda a Bíblia você vê a pessoa do Espírito Santo atuando. Há um subsídio didático interessante, você pode reproduzi-lo para mostrar para os seus alunos.
E também há aqui no Conheça Mais, que é subsídio também, fala sobre o credo niceno-constantinopolitano, que foi um credo, uma declaração ortodoxa trinitariana do ano 361. Essas declarações eu já falei em outros momentos. Elas vieram apenas reconhecendo, oficializando o que a maioria da igreja já cria. Tá? Tem gente que fala, não, esse ano foi quando criou a doutrina. Imagina, irmão, a doutrina já está na Bíblia. Aí, claro, com o passar do tempo, vai se estudando, vai se sistematizando a teologia, vão sendo feitas declarações, são os credos, mas não pensa que é uma invenção lá, isso que nem eu já vi, pessoas simples que não conhecem história, aí fala essas coisas, reproduzem o que outros falam por aí, principalmente os grupos que não acreditam na personalidade do Espírito Santo. Aí vem com essa historinha, né? Mas a história é clara, essas grandes doutrinas já existiam. Elas simplesmente, em algum momento, se oficializam, tornam-se oficiais, com as suas fórmulas teológicas, palavras de cunho teológico, mas elas já existem, já estão presentes na palavra de Deus. Senão, outros assuntos também foram trazidos e não subsistiram, sabe por quê? Porque não estava na Bíblia, por isso que foram abandonados. 2. Divindade do Espírito Santo à luz da Bíblia. O que a Bíblia fala sobre essa divindade? Bom, em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17, na Almeida Revista e Atualizada, declara: ora, o Senhor é o Espírito. Em Atos 5, 3-4, Pedro declara explicitamente que o Espírito Santo é Deus, quando ele diz para Ananias e Safiras, por que encheu Satanás, para Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? E aí ele fecha no final do versículo 4, parte B, não mentisse aos homens, você mentiu para Deus. Olha, então quem mente para o Espírito Santo está mentindo para Deus. E aí que é o caso. Trata-se de uma pessoa, irmão, que não se pode, de espécie alguma, blasfemiar contra essa pessoa. Por quê que não se pode blasfemiar contra o Espírito Santo? Irmão, a pessoa que blasfema contra o Pai, ou às vezes blasfema até contra o Filho, Jesus falou que a pessoa ainda tem perdão. Mas quando ela fala contra o Espírito Santo, o Senhor Jesus diz que ela não tem mais perdão. Por que não pode falar contra a pessoa do Espírito Santo? Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se a pessoa fala mal, se levanta conscientemente contra o Espírito Santo, quem é que vai convencê-la? Aí, sabe quem vai convencê-la? As filosofias desse mundo, os líderes de seita, as religiões falsas, mas não o Espírito Santo. Então não pode blasfemar com o Espírito Santo. Jesus falou, se você ler com cuidado aquele contexto, quando Jesus falou que aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não teria mais perdão, ele fala no contexto de fariseus, de pessoas que conheciam a Bíblia, sabiam que aquela obra era a obra do Espírito Santo, no entanto atribuíram a obra do Espírito Santo a Satanás. Aí é blasfêmia. E Jesus falou que essas pessoas não teriam mais perdão. Às vezes as pessoas simples, coitadas, vêm e falam para a gente: pastor, eu acho que eu pequei contra o Espírito Santo porque eu estou muito triste, estou muito arrependido. Irmão, você está arrependido porque é o Espírito Santo que está te arrependendo, que está colocando isso no seu coração. Viu? A pessoa que blasfêmia contra o Espírito Santo, que é muito difícil ocorrer isso, porque quem que é uma pessoa no seu juízo natural, no normal, faça uma loucura dessa? Ninguém, mas infelizmente tem, acontece. Essa pessoa nunca mais vai sentir arrependimento, porque o Espírito Santo não convence mais ela. Isso é muito raro, isso é uma coisa, sinceramente, eu desconheço o caso dessa natureza. Deve existir, mas eu desconheço, porque uma pessoa conscientemente, que está vendo que a obra de Deus atribui aquilo ao demônio, isso, normalmente a pessoa faz isso, mas ela, coitada, ela faz na sua ignorância. Sabe, ela grita e xinga, tudo, mas é tudo ignorância. Depois Jesus salva ela e ela vira uma nova criatura, né? Mas uma pessoa que experimentou, que conhece, sabe o que é o Espírito Santo e atribui isso
ao demônio, isso é uma coisa raríssima. Eu, sinceramente, desconheço, deve existir, mas eu desconheço. Mas o que prova que o Espírito Santo é uma pessoa. Por quê? Olha, irmão, se o Espírito Santo não fosse uma pessoa, então por que blasfemar contra ele seria pecado? Infelizmente, o grupo religioso Testemunho de Jeová acha que o Espírito Santo não é pessoa, acha que é um vento. E Jesus falou que aquele que blasfema contra o vento não tem mais perdão. Tem sentido isso, irmão? Pelo amor de Deus, não tem o menor sentido. Só se for uma pessoa que realmente convence. Aí realmente teria sentido. Agora, se fosse uma força, um vento, aí, irmão, aí não teria sentido nenhum o que Jesus falou. Por isso que a gente precisa ler a Bíblia, toda a Bíblia, não ficar pensando no versículo, tirando fora do contexto e inventando doutrina. Precisamos ter temor de Deus. 2, subtema, a divindade revelada. Está aqui, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, o Espírito de Deus. O Espírito que provém de Deus. Gênesis 1:2, o Espírito de Deus. Jesus falando em João 14, versículo 16. Outro Consolador, outra pessoa, graças a Deus. Imagina eu estou falando aqui com você agora. Olha, meus irmãozinhos, é o seguinte, eu não vou poder mais dar aula, mas eu vou sair daqui e vai vir um outro professor. Aí eu saio e o vídeo fica sem aparecer ninguém, não aparece nenhum professor. Aí depois eu vou com a maior cara de peroba e falo, não, irmão, foi o vento, foi a força ativa. Que é isso, irmão? Se eu estou falando que eu vou sair, mas vai vir um outro, só pode ser um outro professor que nem eu que vai dar aula, poxa. É assim que Jesus falou, eu volto para o Pai. Mas vocês não vão ficar sozinhos, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar um outro Consolador, o Paráclitos, o advogado, o Espírito Santo, uma outra pessoa que vai ajudar a gente a orar, a pregar, a ensinar, a ser bênção na vida das pessoas. É o Espírito Santo, outra pessoa, graças a Deus. E as obras divinas que o Espírito Santo faz aqui na nossa lição. Então fecha com síntese do tópico 2, dizendo, cremos na deidade do Espírito Santo. Temos um outro subsídio muito interessante, subsídio teológico do pastor Antônio Gilberto, você pode ler com mais calma. E 3, os atributos da divindade. Primeiro subtópico, alguns atributos incomunicáveis, que só ele tem. Por exemplo, o Espírito Santo é onipotente. Está lá em Romanos 15:19. É a fonte de poder e de milagres. Atos 12:28. Várias citações que você pode acompanhar na sua lição. Lembrando que a palavra onipotente está na Bíblia, mas a palavra onipresente e onisciente não está. Está a doutrina. O teólogo que falou, bom, se ele está presente em outro local, então ele é onipresente. Aí ele deu a palavrinha. Assim como se são 3 pessoas, um só Deus, trindade. São palavras de cunho teológico. O governo de Deus, teocracia. Palavras de cunho teológico. Subtópico 2, alguns atributos comunicáveis. A santidade, justiça, bondade, são atributos comunicáveis. Verdade, o Espírito é a verdade. 3, o Espírito Santo e a Trindade. Então, como eu já falei, o Espírito Santo está na mesma consubstancialidade do Pai e do Filho. Mateus 28:19, que foi o nosso textuário da lição 3 sobre a Trindade. Batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A própria bênção apostólica, A graça do Senhor Jesus Cristo, Filho, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Glória a Deus. Então mostra que ele é uma das pessoas dessa unidade divina. A síntese do tópico 3, o Espírito Santo possui todos os atributos da divindade. Há um subsídio do pastor e missionário Eurico Bergsten, muito interessante, que você pode ler aí. E também eu acrescentei
No meu site você vai encontrar essa observação. Eu coloquei sobre os símbolos do Espírito Santo, que o Espírito Santo tem vários símbolos e precisa tomar cuidado, porque tem gente que fica olhando demais nos símbolos e esquece que é uma pessoa, né? Então eu coloquei aí vários símbolos e seus significados, porque o símbolo dele é fogo, porque o símbolo é água, porque o símbolo é vento, tá? Então, porque é pomba. Eu coloquei vários, então, informações sobre a simbologia da pessoa do Espírito Santo, e você pode acompanhar isso no meu site, que está lá tudo certinho. E o último tópico, então, da nossa lição, quarto, personalidade do Espírito Santo. Isso é muito importante. As faculdades da personalidade. Para ser uma pessoa, precisa ter corpo, irmão? Você acha que precisa ter corpo para ser uma pessoa? Claro que não. O elefante tem um corpo enorme e não é pessoa, né, irmão? Tenha santa paciência, né? Então, a verdade, existem pessoas espirituais. Por exemplo, Deus não é uma pessoa? Claro que é. O Pai não é uma pessoa? É. Mas a Bíblia diz que Deus é espírito, tá vendo? Então, para ser pessoa, não precisa ter corpo. Por exemplo, os anjos são espíritos ministradores, né? Como de labaredas de fogo. Os demônios, pessoas. O próprio Satanás é uma pessoa. Então, e no entanto, não tem corpo físico. Então precisa tomar cuidado, porque tem gente que, olha, das 3 pessoas da unidade divina, só o Filho que se fez carne. O Pai não se fez carne. O Espírito Santo não se fez carne. Quem que se fez carne? O Filho. O Verbo se fez carne. Tá? Então, cuidado para não misturar as coisas. Não precisa ter corpo para ser pessoa. Precisa ter faculdades. Faculdades de personalidade. Por exemplo, o Espírito Santo, ele como pessoa, você pode entristecê-lo. Nós acabamos de ler Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo. Então, agora, irmão, como você vai entristecer um vento? Aí tá bom. Não, eu acho que o Espírito Santo, não, a pessoa acha que é um vento. E como você entristece um vento? Ai, vento, seu bobo, como você vai entristecer um vento, irmão? Me fala, como? Não tem jeito, você só entristece se for pessoa. E o Espírito Santo, a Bíblia fala, não entristeçais o Espírito Santo. Inteligência, o Espírito Santo tem inteligência. Olha o Romanos 8:27. Penetra em todas as coisas, 1 Coríntios 2:10, 11. Tem emoção. Para ser pessoa tem que ter o quê? Emoção. Sensibilidade. Para ser pessoa tem que ter vontade. O Espírito Santo fala assim em Atos: separai para mim a Pedro, a Paulo e a Barnabé. Olha, vontade própria. Então, as 3 faculdades essenciais para ser pessoas: intelecto, emoção e vontade. É isso que caracteriza a personalidade. Tá? Então, fique atento. 2. Reações do Espírito Santo. O Espírito Santo reage. Por exemplo, Pedro obedeceu ao Espírito Santo. O Espírito Santo mandou, ele obedeceu. Ananias, infelizmente, mentiu ao Espírito Santo. Estevão disse que os judeus sempre resistiram ao Espírito Santo. Paulo nos recomenda não entristecer o Espírito Santo. Os fariseus blasfemaram contra o Espírito Santo. E nós cristãos somos batizados no nome do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. E 3, os atributos pessoais do Espírito Santo. Esse 3 não tem na sua lição, mas eu incluí aqui. Então você entra lá no meu site, www.professoralberto.com.br, porque eu coloquei aqui, olha, da letra A até a letra P. Eu vou ler rapidamente aqui para você. O Espírito Santo ensina, o Espírito Santo fala, e com os versículos na frente, tá? O Espírito Santo testifica, o Espírito Santo guia, o Espírito Santo clama, o Espírito Santo convence, regenera, escolhe obreiros, julga, advoga, envia missionários, convida, intercede, impede, entristece, contente. Tudo com versículos aqui. Todos esses atos são atitudes de pessoa. Então, resumindo aqui, síntese do tópico 4. O Espírito Santo possui personalidade. E eu coloquei um subsídio apologético importantíssimo para você.
qual é aqui o subsídio que eu coloquei para você? Você sabe que tem pessoas que não acreditam que o Espírito Santo é uma pessoa. Aí sabe o que ele faz? Ele faz a seguinte pergunta para você: como pode ser o Espírito Santo uma pessoa e ser alguém cheio dele? Olha a pergunta que a pessoa faz. Aí faz a jogadinha. João, o batizador, disse que Jesus batizava com o Espírito Santo, assim como João batizava em águas. Portanto, olha que conclusão falaciosa. Assim como a água não é pessoa, tampouco o Espírito Santo é pessoa. Olha, tem gente que faz cada coisa, né? Qual a resposta que nós damos para esse tipo de argumentação? Primeiro, que a pessoa está confundindo então personalidade com corporalidade. Está na cara que está fazendo essa confusão, né? Como eu já disse, todas as pessoas espirituais não têm corpo, né? São pessoas. Por exemplo, Jesus falou assim: por que, Pedro, Satanás queria entrar em você, não é? Jesus repreendeu. Quer dizer, Jesus olhou para Pedro e falou assim: sai, Satanás, porque o diabo tinha entrado nele, irmão. Olha que coisa. Jesus expulsou uma legião de demônios que estava num homem e foi lá para os porcos, né? São legiões de demônios. Então, essas pessoas espirituais entram, né? Podem entrar. Então, essa ideia de achar que uma pessoa não pode ser cheia do Espírito Santo é uma falácia. Claro que pode. Pode, como pode ser também cheia de outra coisa, infelizmente, né? E tem mais, a Bíblia diz que Deus é Espírito. E tem mais um detalhe: achar que porque a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, então o Espírito Santo não pode ser pessoa. E como é que fica então 1 Coríntios 10:2? O que diz lá? Diz assim: e todos foram batizados em Moisés. Diz que o povo de Israel foi batizado em Moisés. E Moisés é ou não é pessoa? Claro que é. Então como que o povo foi batizado em Moisés? Quer ver uma outra palavra aqui, figurativa, né? A Bíblia diz assim: quem agora está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Porque Cristo vive em mim. Paulo fala: Cristo vive em mim. Como Cristo vive nele? Então, são essas linguagens figurativas, mas as seitas religiosas, os grupos heterogênicos, exóticos, eles pegam mesmo essas coisinhas só para atacar as grandes doutrinas da Bíblia. E olha, irmão, quem ataca a pessoa do Espírito Santo, porque realmente não quer que a pessoa tenha liberdade de crescer espiritualmente, né? Porque a gente tem que incentivar as pessoas a orarem, a buscar a presença do Espírito Santo. Agora, quando um líder religioso quer dominar a pessoa, então ele quer tirar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que convence a pessoa, né? Então ele não quer a operação do Espírito Santo. Existe também outras questões apresentadas pelos grupos que não acreditam que o Espírito Santo seja uma pessoa, e eu coloquei tudo lá no site e você pode então acessar. Encerrando então essa lição maravilhosa sobre a personalidade do Espírito Santo, sobre a identidade do Espírito Santo, a frase que se refere ao Espírito Santo como terceira pessoa da Trindade se deve ao fato do seu nome aparecer depois do Pai e do Filho na fórmula batismal, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não se trata, pois, de hierarquia. Eu tenho falado isso desde quando eu falei sobre a grande doutrina da Santíssima Trindade. Não é uma hierarquia, não é? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus, três pessoas em unidade divina. Então, que Deus continue abençoando a sua vida, que o Espírito Santo, essa pessoa maravilhosa, Senhor e guia da igreja, continue renovando as suas forças. Você pode então acessar o nosso site, www.professoralberto.com.br, e eu estou todo sábado ministrando essas aulas maravilhosas na Assembleia de Deus de Campinas, Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, número 160, Parque Itália. E você então pode acessar. E eu peço para você também, divulga esse vídeo para os seus amigos, para os irmãos. Vamos divulgar e despertar o povo de Deus para estudar a palavra, para buscar a presença do Senhor, para ser cheios
do Espírito Santo. Que Deus continue abençoando a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.